Meus queridos irmãos, graça e paz. Eu quero trazer aqui uma breve palavra sobre o capítulo 1 de Romanos. Eu estava meditando um pouco nesse capítulo e ele traz para nós um contexto interessante. Paulo está escrevendo Romanos há mais de 2.000 anos atrás e existe três desprezos de Deus para aquela geração. No versículo 24, no versículo 26 e no versículo 28, existe três níveis de desprezo. Por que que Deus está desprezando aquela geração? Esse desprezo aqui é como se Deus estivesse virando as costas para aquela geração. E Deus mostra, a Bíblia vai dizer o porquê que Deus está fazendo aquilo. Porque eles mudaram o sentimento, porque eles perverteram a imagem do homem. O porquê que Deus fez e porquê que Deus o entregou. O interessante é que eu não quero entrar aqui sobre essas três formas de Deus desprezar aquela geração, mas eu quero me atentar ao versículo 28, que diz assim: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Deus os entregou. Olha só, aquela geração era uma geração onde existia muitas práticas, entre elas o homossexualismo. Alguns imperadores, eles tinham essas práticas, e isso naquela época era... As pessoas viam isso em praça pública. A prática homossexual era uma prática que os gregos haviam adotado lá atrás, mas que Roma também adotou tais práticas. Se você vê no versículo 24, há um tipo de entrega que Deus os entregou. Ali, aquela primeira entrega fala exatamente da idolatria, da autoadoração à sua própria imagem. Os homens se tornaram tão soberbos que o homem era como se fosse uma referência de adoração. Os homens chegaram a tais níveis de idolatria que alguns eram como deuses e queriam ser adorados. A segunda entrega, no versículo 26 do capítulo 1 de Romanos, é exatamente isso. Ela diz assim: semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Esses textos de Paulo traz para nós uma explicação, modelo de uma sociedade que Deus desprezou. Quando uma sociedade chega a esses padrões de modelo, ela passa por essas rejeições de Deus. No versículo 28, você percebe que diz assim, olha, e como eles não se importaram, ou seja, eles tinham conhecimento, eles tinham uma clareza, porque o céu, a manifestação da grandeza de Deus se revela nas coisas que existem. O sol, a lua, as estrelas, a própria consciência do homem, dentro do seu mais íntimo sentimento, existe uma resposta desta pergunta. Deus existe. Cabe o homem procurá-lo. Deus existe. Cabe o homem procurá-lo. Olha só, o versículo 19 diz assim: porquanto o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se
se entendem e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, o homem, ao olhar para o sol, ele tem conhecimento de que Deus existe. É isso que a Bíblia está dizendo. O homem olhar para o amanhecer, o homem ele tem a plena consciência e a certeza de que Deus existe, mas eles com a sua razão olharam para isso e desprezaram, porquanto, tendo conhecimento a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, os seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Ou seja, parece que os homens, eles viam todo o rastro de que Deus existia, mas é como se eles rejeitavam tudo aquilo. E eles começaram a se vangloriar em si, a buscar no próprio homem resposta para as suas divindades. Meus irmãos, esse texto do apóstolo Paulo retrata uma geração há mais de 12.000 anos atrás que é idêntica ao nosso perfil de sociedade, de mundo que nós estamos vivendo. Eu achei interessante um comentário de Charles Chaplin que diz que quando uma sociedade ela chega a estes mesmos padrões do que Paulo está apresentando aqui, essa geração passa por essa rejeição. E essa rejeição aqui é mais ou menos, olha só, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou aos seus sentimentos perversos para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contudo, contenda, engano, malignidade. Se você for observar esse texto, são mais de 21 níveis de pecados. E esses pecados são os mais perversos. Por quê? Porque Deus os entregou, Deus se afastou, deixou que aquela geração, elas simplesmente se aprofundassem cada mais em suas concupiscências pecaminosas, em seus desejos. Nós estamos diante de uma geração e isso reflete para nós aqui um breve exemplo do que nós estamos vendo. O que você diz de alguém que nasceu na igreja, começou a cantar e Deus assim começou a usar em eventos, em grandes eventos. Esta criança começou a desenvolver um ministério lindo de louvor e começou a fazer grandes trabalhos em grandes eventos e ser conhecido nacionalmente e ter sucesso e adquiriu muitos e muitos CDs. Mas essa pessoa chegou a um grau que olhou para si e não se via como Deus o criou e disse: eu não nasci assim, eu sou uma mulher. E essa pessoa agora se volta contra Deus e faz todo um processo de mudança em seus membros, em seu corpo, e vira uma mulher. Agora essa pessoa diz assim: eu agora sou uma mulher e vou me casar na igreja. O que você diz de uma geração onde uma ex-mulher de pastor se afasta, deixa o seu casamento, vai para o mundo e agora torna-se um emblema de sexualidade. E não bastando isso, no carnaval é simplesmente mais uma que vai dançar e pular sobre os barulhos dos tambores em adoração a entidades e entidades. O que você dizer de uma geração aonde estão aplaudindo de pé
aos olhos de toda uma nação, um carnaval voltado para todas as entidades. Satanás vai ser adorado no Brasil em pleno carnaval. As pessoas se prostrarão e diante dos tambores e diante de suas emoções, elas estarão gritando e salmodiando a Satanás. O que você dizer de uma geração dessa? Paulo está diante de uma geração onde os mesmos perfis são idênticos. Aquela geração de Paulo era uma geração de homens perversos, homens malignos. Os Césares foram os homens mais brutais da história. Os Césares, eles deixaram uma história manchada de sangue. O que você diz destas duas gerações? E Deus estava trazendo juízo. Quando você vê no versículo 24, no 26 e no versículo 28, Deus se afastando, entregando, Deus fazendo com que a sua graça saia daquela geração, fazendo com que a sua misericórdia, ela saia daquela geração. Ali é um ato de punição de Deus. Deus estava entregando aquela geração. E toda a nação, toda a geração que se volta contra Deus e vive esses mesmo padrão, eles estão vivendo exatamente isso. Estão vivendo uma escuridão em suas consciências. Nós estamos vivendo uma época no Brasil onde a igreja do Senhor, ela está de pé. Existe um povo, existe uma nação que estarão prostrados sim, cantando, salmodiando às suas entidades. Mas do outro lado, existe uma nação que está adorando ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, ao Senhor Deus Todo-Poderoso. O que Paulo está vivenciando é exatamente isso. O interessante é que quando ele diz assim, olha, 29, estando cheios de toda iniquidade. Essa palavra iniquidade, ela refletia a um lugar onde era um lugar onde ficavam os cadáveres, os sepulcros. Aquele lugar estava corpos podres, cheios de bicho. Aqueles lugares eram chamados lugares de imundícia. É a mesma palavra que Paulo está trazendo aqui como a sociedade, como um ato onde o homem estará entregue a suas iniquidades e prostituição. Nós estamos vivendo um tempo de grande prostituição. As pessoas estão sendo seduzidas pela sexualidade que nós estamos vendo. Eu queria encerrar esta palavra dizendo para nós aqui, Deus fará com que a nação se volte para o Senhor. Deus fará com que esta nação se volte para o Senhor através da sua igreja. A igreja está orando, a igreja está buscando ao Senhor e intercedendo nesta hora por esta nação que está precisando de Deus. Como igreja, nós estamos orando em nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.